Em primeiro lugar, assim, agradecer a presença de vocês. É com muito carinho que a gente está iniciando as atividades de 2016. Nós estamos iniciando o nosso segundo ano de trabalho aqui no CEP. A gente trabalhou durante o ano passado com a Tati, num seminário a partir dos 3 ensaios da teoria sexual infantil durante o ano todo. Um encontro bastante produtivo e muito feliz, que mobilizou todos nós para a gente esse ano estar dando um salto aí. Nós estamos ampliando, a gente convidou a Elaine para participar, o Rafa, ao longo do aquecimento do ano passado, montou um seminário, que é um tema muito caro de estudo para ele, em psicanálise já há algum tempo, que é a teoria das pulsões. E a Elaine e a Tati estão apresentando para a gente, então, um seminário sobre a questão do complexo de Édipo e as suas repercussões na contemporaneidade. Bem, essa é a nossa proposta para esse ano. Diferente do ano passado, que a gente trabalhava manhãs quinzenais, a gente optou por estar trabalhando um sábado mês, mas daí a gente vai fazer um lanchezinho no almoço e vai ficar das 9 às 2 da tarde juntos, em vez de acabar por volta do meio-dia. A gente achou mais producente, inclusive porque a gente tem uma demanda importante de pessoas da região, e aí acabava sendo, eu e meus jargões populares, mais caro o molho que o peixe, né? Então, a gente também, para equacionar e poder viabilizar esse projeto, que assim, isso é uma coisa muito importante para a gente, muito cara. A gente não tem em nenhum momento como norte ou como objetivo do nosso trabalho a questão de ter um recurso financeiro, né? A gente quer sim, o nosso projeto o fortalecimento, né, da transmissão da psicanálise, de ser um espaço comprometido com essa temática. E é em torno disso que também emergiu a ideia desse encontro e o convite que a gente fez para o Márcio, que é uma pessoa muito cara para a formação de todos nós em psicanálise. Márcio, a gente, com todo respeito, a gente está junto há mais de uma década. E, assim, a gente vem discutindo muito, e uma coisa que perpassa a nossa formação e o nosso compromisso contínuo com a nossa formação em psicanálise, porque assim, eu costumo dizer que eu entrei na graduação de psicologia há 30 anos, sou psicóloga há 25 e estou me formando em psicanálise há 25. Né? Porque isso é uma questão muito séria e muito cara. Né? A coisa de um pouco mais de um ano, eu tenho participado do Núcleo Formação do CRP em São Paulo, e a gente tem se deparado com questões muito, muito sérias. Né? O Núcleo de Formação, ele tem o objetivo de pensar a formação do psicólogo antes, na graduação e na pós-graduação, a partir da condição e do lugar da responsabilidade do conselho. Uma, aspas, popularização da psicanálise e que deturpa em absoluto o seu norte, o seu objeto e a sua função, e isso é muito grave e nos é muito caro. Então, quando a gente começa a discutir essa questão da ética, é que a gente constrói o nosso encontro de hoje. Né? Estou fazendo assim, contando para vocês um pouco como foi a construção desse nosso sábado, né? Que nos é muito caro pensar no que é a formação em psicanálise. Né? Ontem à noite eu estava em aula, de sexta-feira à noite eu dou aula de teorias e técnicas psicoterápicas, e ontem eu estava começando o trabalho com uma primeira turma e eu deixei muito claro, eu estou formando psicólogos. Quero que vocês tenham clareza do que é uma orientação psicanalítica, mas vocês não saem psicanalistas da graduação de psicologia. Né? Isso é muito sério. Né? Ao mesmo tempo, porque o que vai nos configurar psicanalistas é a nossa experiência e a nossa relação transferencial com a teoria e com a nossa própria análise pessoal. Né? Então, assim, é nesse cenário que a gente convidou o Márcio para discutir essa questão. O Márcio é um filósofo de formação, né, de origem, digamos assim, né?
a Tati também, né? E assim, nós somos psicólogos, mas é isso que a gente quer trabalhar, quer conversar, né? O convite é conversar sobre isso, né? O quanto é muito caro para a gente a clareza do que é o tripé, o que é a proposição de se tornar ou se constituir psicanalista, né? Então, a gente pensou no dia de hoje da gente fazer, eu fiz essa explanação, essa conversa com vocês. O Rafa vai brevemente apresentar o seminário dele, né? A Elaine, em decisão com a Tati, é quem vai falar brevemente também da proposição dos seminários. Olá, bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que esse evento superou as nossas expectativas. A gente tem, vocês perceberam que o espaço aqui é apertadinho, confortável, mas é apertadinho. E eu fico bem feliz assim, de poder divulgar o nosso trabalho, de poder ter uma passagem aí para falar para todo mundo aí um pouco da nossa experiência e um pouco desses trabalhos aí que já estão sendo feitos há alguns anos. A história da minha, eu brinco que esse seminário que a gente vai fazer é 2 em 1, porque vão ser 2 temas, mas é um evento só, né? E a história desse seminário que eu preparei, que eu venho preparando, porque é uma coisa meio processual, surgiu em idos de 2009, mais ou menos, 10, quando eu comecei a fazer uma especialização em clínica psicanalítica, na UFSCar. Era um curso vinculado ao departamento de medicina, lá na UFSCar. E aí, como pré-requisito, a gente tinha que fazer um trabalho, ou fazer uma pesquisa que poderia ser teórica ou clínica, poderia ser um estudo de caso. Eu fui o único louco que resolvi fazer pesquisa teórica, todo mundo resolveu fazer pesquisa clínica, e aí eu comecei a estudar essa questão das pulsões, né? Que, enfim, depois de um bom tempo, aí estamos em 2006, depois de 16, depois de um bom tempo de trabalho, de amadurecimento, eu resolvi passar aí toda essa pesquisa que foi feita e um pouco dos trabalhos aí, das experiências clínicas que eu tive e tudo mais. Enfim, a proposta do seminário é pensar sobre a construção do conceito de pulsão dentro da história da psicanálise, né? Eu não vou transitar na filosofia, eu acho que esse campo, o Márcio, a Tati nadam de braçada muito melhor que eu, mas eu vou transitar na psicanálise, porque eu fiz uma pesquisa histórica e eu quero passar para vocês, ou para quem quiser, né, estiver aí no seminário do dia 27, um pouco dessa pesquisa mais histórica e da construção do conceito, porque eu entendo que ele não se dissocia da clínica e ele não se dissocia de outras questões dentro da própria psicanálise que são importantes para nós, que é a questão da angústia, que é a questão do corpo, né? Enfim, é um tema bem grande, bem complexo. Eu acho que esse seminário vai tomar bastante tempo, então eu estou fazendo só uma apresentação geral. No dia 27 eu explico melhor qual que é a ideia. Mas fica também o convite, né, para todo mundo que tiver interesse. A gente tem um cartaz ali na frente, a gente também compartilha na nossa página no Facebook a divulgação do nosso seminário. E é isso. Elaine, todo seu. Bom dia. Bom, eu estou dividindo com a Tati. Na verdade, a gente vai está fazendo, né, uma parceria para conduzir esse seminário junto com o Rafael, como ele disse, né, vão ser 2 seminários, mais um momento, e aí a gente vai meio que entrelaçar, porque não tem como a gente desvincular. Eu penso que qualquer conceito ou termo, sei lá, da psicanálise, ela nunca é solitário, né? O termo não é solitário, ele sempre faz gancho com alguma outra questão. Aí eu fiz um rascunhozinho aqui, uma colinha bem breve. Pensando na questão que a Gisete já trouxe, da questão da formação, do tripé, né? Que quando a gente está em conversas com psicanalistas em formação, eu acho que, como a Gisete falou, essa formação ela é contínua.
ou então com estudantes do curso de psicologia, isso eu posso dizer que eu vim, né, da psicologia. A questão desse tripé para ser psicanalista, ele é sempre colocado como um alicerce. E aí esse tripé, ele fica análise pessoal, supervisão de caso, né, e o estudo teórico. E aí o que eu e a Tatiana a gente estava pensando é que o quê? Que a transmissão também, né? Ela também é fundamental para a formação de um psicanalista. Fazer essa passagem, né, de transmitir ao público, transmitir ao leigo ou transmitir para uma outra ciência, é também uma característica fundamental da formação de um psicanalista, né? E aí a gente traz a proposta dos seminários. E eu fiquei pensando, né, seminário da angústia, seminário do Édipo, seminário do Hans. E peguei e falei assim, a etimologia, né, da palavra seminário. Né? Seminário vem de seminário, que é viveiro de plantas, vem também, né, do sêmen, a palavra em latim, e que na realidade ele quer dizer um espaço para você disseminar ideias. Eu pensei, como se a gente vai ter esse espaço para disseminar ideias, nesse espaço de um viveiro de plantas, que pode-se dizer onde tem a semente e o crescimento, então a gente vai usar esse espaço para fazer essa disseminação pensando na questão ética da psicanálise, né? E aí quando a gente fala de ética, não é essa ética que a gente ouve, né, tão aí vinculada com a questão moral. Porque se a gente partir por esse caminho, a gente também faz psicanálise, mas a gente faz uma psicanálise ortopédica, uma psicanálise engessada. E então a gente vai partir por esse caminho da ética da psicanálise, que é o quê? O compromisso com o desejo do sujeito. E aí, pensando nisso, a gente falou, então a gente vai falar de uma questão que ela funda a psicanálise e vai até, né, os finalmente, que é a questão do complexo de Édipo, que é um tema assim, bem controverso, né, dependendo da leitura que se faz da psicanálise, você arrasta essa questão para diferentes momentos, para diferentes pontos de vista, e isso daí também funda o fazer psicanálise. Dependendo de como você vai fazer a leitura disso, pensando que é onde tem a questão da fundamentação ali do sujeito, da constituição do sujeito como gente, você vai fazer uma psicanálise, você vai tratar na sua clínica. Então a proposta minha e da Tatiana é falar desse tema com esse olhar, né, partindo por esse viés. Para finalizar, tem uma frase aqui do Lacan que eu acho que dá para fechar, que eu achei bastante interessante. Ele diz lá no texto de 1956 a seguinte fala: pois, se podemos definir a psicanálise como tratamento que espera de um psicanalista, é justamente a primeira, no entanto, que decide sobre a qualidade do segundo. Então, o nosso seminário ele vai estar pautado justamente nessa frase de Lacan. A maneira com que a gente faz a psicanálise é que vai definir a qualidade do meu tratamento.